Estamos iniciando mais um programa Café de Negócios e hoje o nosso convidado especial é o Saulo Luciani. Ele que é proprietário da clínica Sensus e também da empresa Heart Healing, especializada em desenvolvimento humano no interior de São Paulo. Saulo, seja muito bem-vindo ao Café de Negócios. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, a gente bater esse papo sobre saúde, sobre desenvolvimento humano, que acho que é uma grande novidade, né, no cenário de empresas. Fantástico. Fala para nós, um pouco para quem está nos assistindo lá do lado de casa ou na internet, quem é o Saulo Luciani? Fala para nós um pouquinho da sua história. É legal. Sou ituano, nasci aqui em Itu e desde muito cedo eu tive uma infância super alegre, super divertida, né? Eu morava um tempo em Salto, onde em casa era super grande, tinha um quintal maravilhoso, então aquela infância com muita gente, com muita criança brincando, com muito árvores, pássaros e muro e vidros quebrados e jogando bola. Sim. Então eu não tenho nada a reclamar de infância não. De uma família super querida, uma família que sempre incentivou valores internos, valores pessoais, né? Então, assim começou a história lá atrás. E aí teve toda uma jornada que acho que todo menino sonha, né? Fui me envolvendo em esporte, fui parar na natação, fui parar no futebol. Então, conquistas, desafios foram aparecendo nesse momento. E quando eu menos pude esperar, eu dei de frente com um desafio maior, que era o limite que já se apresentava, né? Um limite físico, uma Sim. dor física que em algum daqueles esportes, na natação, eu lembro de um que foi muito cruel naquele momento, eu era um menino de 14 anos, eu acredito, e eu já tive uma limitação que eu precisei buscar ajuda médica, ajuda fisioterápica, e despertou em mim uma coisa que eu não havia conhecido até então, né? Eu falei, olha, o ser humano, ele se limita por a questão do seu próprio corpo não responder ao que ele está buscando. Claro que naquele momento era algo super infantil, super imaturo e de uma forma ou de outra eu já fui parar em clínicas, em reabilitação e aquilo despertou em mim uma curiosidade no primeiro momento e eu lembro, Átila e telespectadores, que lá pela 7ª, 8ª sessão de tratamento, eu estava ficando encantado com aquilo, porque eu voltava a movimentar o meu braço e o meu sonho de ser um nadador podia voltar a acontecer e eu nem sabia que ali eu já estava sendo fisgado, né, por uma outra veia da vida, né, que seria um caminho mais à frente que eu ia poder trilhar e aprender bastante sobre a saúde, a cura. Fantástico. Você já gostava muito de esporte, se envolvia com essas atividades, né? E de uma família tradicional aqui da região, os filhos participarem de esportes, participarem de eventos esportivos com propósito de crescimento, é um fato aqui nessa região, claro, né? É bem incentivado esses movimentos, até que venha as dificuldades, seja elas físicas, emocionais, e aí vem o seu primeiro contato com a profissão do desenvolvimento, né? Fantástico isso. Saulo, se você pudesse lembrar, e eu acho que você que está em casa muito relevante, a importância de você conhecer a sua história, né? De você saber lembrar e trazer. Ele falou sobre os valores e a importância desses valores nos dias de hoje na sua vida como homem, como empresário. Que valores são esses, Saulo? Conta para nós quais são esses valores incríveis que a família deixou de legado para você e hoje você aplica na sua vida e no seu negócio. Bacana. Sabe que, de uma forma ou de outra, todo mundo já está no seu próprio caminho. Se você fizer essa retrospectiva da tua história, dos teus gostos, de onde que a sua educação te levava, você vai ter um bom panorama do que você tem de habilidades, né? A vida ela já te encaminha, né? Eu tenho um pai extremamente honesto, extremamente compassivo, um homem tranquilo, um homem que sabe trabalhar com a dificuldade, com o limite, é aquele ser que consegue
respirar fundo na hora da encrenca, do problema e apaziguar uma situação e colocar, calma lá, vamos negociar, vamos pensar qual é a melhor solução. O foco na solução, né? É. Em casa nunca teve brigas homéricas, gritaria. Não, porque antes desse processo de desequilíbrio maior, já havia um pai ali super competente na função, fantástico, que já é histórico, já vem de avós, já vem... E uma mãe extremamente batalhadora, forte, que já tem um aspecto também mais ligado a essa percepção do ser humano, né? Que é uma das outras competências e qualidades que foram necessárias nessa caminhada, nesse crescimento, que eu pude aprender um pouco com ela, porque o olhar para um ser humano, o olhar para o que acontece com ele, que é fundamental para você dizer qualquer coisa sobre saúde, sobre cura. Claro, claro. Né? O ser humano ele se desequilibra internamente nele primeiro, né? Então, eu tenho essa memória de força e de determinação e de acolhimento que minha mãe sempre teve, né? Então, são valores que acho que pai e mãe nem acredita que deixa esses valores incutidos na gente, né? Eles estão preocupados em ensinar tantas outras coisas e o que, na verdade, a gente guarda é o que é a essência deles, é o que eles têm como verdade, né? Fantástico. Como é que é o nome deles? José Renato e Vera Lúcia. Seu José Renato e a Vera Lúcia, deixa lá um beijo para eles. Queridos, um beijo no coração. E você que está em casa, a importância de você reconhecer esses valores e talentos que a sua família deixa. Você que é empresário, ou empreendedor, empreendedora que está nos assistindo, verdadeiramente quando você reconhece esses valores e reconhece os valores familiares que foram deixados para você. E Saulo, acredito que você vai concordar comigo que muitas das reações do adulto está totalmente influenciada nessa atividade de valores que os pais ensinaram para esse indivíduo. Faz sentido isso? Sem dúvida alguma. Fantástico. Sem dúvida alguma. Nós somos muito mais as crianças que fomos do que nós imaginamos. Fantástico. Né? Fantástico. Se você pudesse lembrar assim, de um momento muito específico da sua infância que marcou muito você, lógico que você falou dessa questão da dificuldade corporal, até que você teve primeiro contato profissional, de ideia profissional, mas lá atrás, se tivesse uma história, um momento que marcou muito a sua infância e que marcou a sua adolescência, que é uma fase muito específica da vida do ser humano, que história foi essa que marcou você assim de forma extraordinária? Pois é. Vamos já deixar um presente aqui de raciocínio. Claro. Quando eu falo em dores, em problemas, né, na verdade elas são grandes presentes para a gente. Sim, sim. Né? A dor, uma dificuldade que você enfrente, ela já é um desafio da sua própria vida, de você mesmo, para você se conhecer, para você entender o que está acontecendo com você. Sim. Quando acontece um limite e você tem um sonho momentaneamente diminuído, cortado, bloqueado. Sim. Né? Isso é o próprio combustível para que você repense esse sonho, se potencialize ainda mais para conquistá-lo. Né? Então, o ser humano funciona muito nesse equilíbrio entre a dificuldade, a dor e a vontade de vencer, a vontade de superar. Então, eu lembro de duas situações de que você me perguntou. Uma é uma conquista muito bacana, porque a gente jogava bola na escola e eu participava de todos os esportes. E teve um momento lá que era uma confraternização e ia ter um jogo entre os pais dos alunos e os alunos. Sim. Né? Então era aquele bando de coroa que eu assistia jogar, meu pai também sempre jogou. Sim. E foi um prazer tão grande estar em quadra, né? Era futebol de salão na época, foi um prazer tão grande estar em quadra com eles, né? E vendo aqueles... Pra gente eram ídolos, né? Sim. Jogando e batendo bola. Os mais velhos e tal. Aquela coisa, aquela super emoção. E eu lembro de conseguir, naquele momento, fazer 2 gols e vibrar e não sei o que lá, né? E eu lembro da cara do meu pai, dos amigos olhando, né, para aquele menino vencendo, né? Conseguindo marcar um gol no adulto, uma coisa super... As vitórias, as kick wins, as vitórias rápidas ali, os momentos. E aí, trazendo para outra ponta que eu comentei, teve um episódio que eu machuquei um pé, se não me engano, um outro amigo numa entrada lá de jogo e tal. E aí eu fiquei alguns dias limitado, né? E eu me lembro, não sabia nada sobre terapia, sobre tratamento, sobre saúde, mas eu me lembro de deitado no sofá e sentindo aquela dor e aquele pé me incomodando. E eu falei, mas o que está acontecendo aqui? O porquê que isso não fica bom logo? Né? O que
E aí eu lembro de pôr a atenção naquele pé e querer, de alguma forma, ainda super sem conhecimento, mas também bastante original, né? De um menino, de uma criança. De querer resolver. De querer resolver e de sentir aquele pé. E aí eu começava a sentir calor no pé e começava a ver que ele movimentava. Então foram os primeiros ensaios de um contato com o corpo, com tanto a dificuldade, né? Mas olha que ponto, né? Essa dificuldade já me trouxe uma abertura para o que eu ia buscar mais à frente, né? Então, fantástico. A gente tem que aprender a sorrir um pouco para as dificuldades que a gente enfrenta. Fantástico. Esse é o Saulo Luciani, ele que é proprietário da Clínica Sensus e da empresa Heart Healing. Fica aí, nós já voltamos. Até logo. Estamos voltando com o programa Café de Negócios e hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da ITV o Saulo Luciani, ele que é proprietário da Clínica Sensus e também da empresa Heart Healing. Saulo, estávamos falando sobre a sua infância e esse contexto de quantas vezes você teve contato com a sua profissão hoje. Certo. Pensando nisso, pensando nessa profissão maravilhosa que você decidiu, como é que foi esse processo da adolescência para a descoberta profissional? Foi bastante natural, né, Átila? Sempre que eu me percebi, eu já estava querendo estabelecer alguma conexão em busca de uma solução com algumas dores que eu tinha. Então, me lembro de fazer um teste vocacional e ali deu ou fisioterapia ou administração de empresas. Sim. Né? Nesse momento eu falei, bom, não dá, né? Eu preciso de o contato humano, para mim ele é fundamental. Então, fui fazer universidade, fui estudar em Piracicaba, a fisioterapia, e nisso passaram-se ali 4 anos de muito aprendizado, de um primeiro contato, né, com o que se chama de cura, né, aos poucos foi me cutucando essa ideia, né, falei, tá, então o ser humano precisa de atenção para se recuperar, o corpo humano precisa. E o que é a cura, como que isso acontece? E eu lembro de algum momento na universidade ter uma disciplina com um professor que conhecia sobre as manipulações do aparato locomotor, que hoje é a quiropraxia e a osteopatia. Sim. Né? Aquilo Sim. me encantou de forma estupenda, que eu falei, opa, dá para resolver rapidamente. Geralmente esses professores são especialistas até no mercado, eles saem do mercado e vêm ensinar em sala. Claro, né? Não era uma disciplina, sim, porém ele dava aquele gostinho para incentivar alguns que gostavam disso. Tinha horas práticas dentro da sala de aula. E aí, acabando a universidade, eu fui direto para estudar a osteopatia, na Escola de Madrid, que foi a grande conquista, né? Porque ali eu aprendi o conceito mais importante desse início de carreira, que a osteopatia vai dizer para você assim, olha, você não tem que se preocupar com as lesões, se preocupe com o que causam as lesões. Fantástico. Né? Que é um conceito bastante difundido, mas não tão conhecido de como fazê-lo. É uma ciência perfeita. Você vai estudar o corpo inteiro, todos os milímetros, todas as ferramentas que existem nesse corpo. E aí a gente ganha uma habilidade de mexer num joelho para equilibrar um quadril que está dando uma dor lá no teu pescoço. Está tudo interligado. Interligado. Né? Só que eu falo que foi uma grande descoberta com um grande pulga atrás da orelha. Porque quando me ensinaram que existe algo que origina um problema, né? Sim. Existe uma causa. Aí eu cheguei nas causas. Que é onde tem que ser tratado. E aí me deu uma questão assim, falei, poxa, mas o que causa a causa? O que vem antes da causa, né? O que vem antes de uma causa? Onde origina uma causa? Isso é muito intenso. Né? E nesse momento, desde que eu comecei o estudo,
no primeiro ano eu já larguei tudo que eu fazia, fui ficar só em clínica, em consultório, focado naquilo. E eu percebia que os pacientes, as pessoas que eu podia ter contato, nem sempre era a causa que estava, a causa física, fato, né, que era o incômodo delas. Que existia algo lá dentro delas, que eu falei, opa, talvez tenha algo aí que eu possa estudar melhor, que eu possa entender. E aí, como um grande presente da vida, né, eu mesmo fui direcionado para me conhecer, né, o que hoje se chama de autoconhecimento, né? Eu fui num processo natural buscar esses autoconhecimentos, claro, por dificuldades, por dificuldades interiores, por sensações que eu não gostava de ter, por limites, medos. Todos nós precisamos nos autoconhecer. Essa é a grande verdade. Estamos aqui basicamente para se conhecer, isso, pelo menos é a minha opinião. Sim, faz né? sentido. Então, aí quando você entra nisso, aí você vai descobrir que tem, eu falo assim lá no meu trabalho, que tem uma pessoa que mora dentro desses olhos aí. Sim. Né? Que tem um indivíduo com o qual eu estou trocando uma informação aqui. Sim. Que é o indivíduo que sente, que é o indivíduo que pensa, que é o indivíduo que tem emoções. Sim. E por sinal ele tem um corpo, que é onde as dores se manifestam. Sim. Claro que isso é um pouco difícil de ser entendido e de ser juntado essas peças, mas assim foi que despertou uma busca minha, né, por algo mais profundo. E hoje o trabalho acontece dessa forma. Fantástico. E aí nasce então a Sensus com essa missão de transformação maravilhosa, incrível. Sim. Parabéns por isso. Obrigado. Tem uma causa muito grande, eu acho muito relevante você que está em casa, a importância de seu negócio ser criado e formatado numa causa e não só com foco no lucro, porque o lucro sempre vai ser uma consequência. Saulo, eu acredito que aconteceu o grande Day One, que é o momento que todas as pessoas esperam nesse programa, que é onde as coisas começam a acontecer. E aí nasce a Clínica Sensus. Como é que foi? Porque hoje você empreender, você criar o próprio negócio é um grande desafio, mas quando tem uma grande causa, vale a pena. O Day One foi um momento onde eu resolvi assumir tudo isso que eu estou te contando. Fantástico. Porque já existia uma busca dentro de mim e o meu título que eu havia conquistado já não era exatamente o que eu estava fazendo como uma prática. Né? Já havia uma diferença ali. Então, quando eu parei comigo e falei, independente do que vão entender, eu faço isso, eu gosto de fazer isso da minha vida e eu vou me dedicar a isso. Como vão entender e como eu vou me expressar, vai ser uma conquista da própria caminhada. Até porque hoje a gente está acostumado com um mercado que a primeira coisa que vem na cabeça do ser humano é comprar o remédio para resolver um problema que funde o outro e a outro, e de repente você vem com uma estratégia totalmente inovadora. É claro que com Madri junto com você, te ajudando em todo esse sentido desse conteúdo de resolver os problemas na causa, ou que causa a causa, né? Mas de frente com essa onda dos, não, vai no remédio. Antigamente o remédio era só com receita, hoje tem um carrinho de feira para você, né? E a gente enfrenta isso ainda hoje, né? Sim. Isso é tão comum. Então, a dica do Day One é essa, faça o que você sente que você deve fazer. Assuma o que você verdadeiramente quer fazer, porque a partir desse momento simplesmente as coisas aconteceram. Fantástico. A clínica se manifestou, a clínica tomou força e a partir daí também nasceu a outra empresa, a Heart Healing, que é uma empresa de desenvolvimento humano, para ensinar, para poder fazer umas vivências com as pessoas, para que elas também se encontrem, possam ter essa experiência de crescimento. Nós já vamos falar dessa empresa maravilhosa também. Estamos recebendo aqui Saulo Luciani, muito relevante isso que ele falou, fica aí, a gente já volta com mais informações dele. Voltamos com o programa Café de Negócios e o nosso objetivo é trazer aqui empresários, empresárias, empreendedores e empreendedoras para contarem as suas histórias de sucesso na prática. E hoje nós estamos recebendo aqui o Saulo Luciani, ele que é proprietário da Clínica Sensus e também proprietário da empresa Heart Healing, aqui no interior de São Paulo, especializado em desenvolvimento humano.
Saulo, você falou do Day One e a importância de quando você acreditou naquilo que você queria para sua vida profissional e começou a fazer a aplicabilidade disso na prática, começou a ter resultado, deslanchou. Tanto que nasceu até um outro produto, apareceu uma outra oportunidade de negócio de empresa, que é a Heart Healing. Fala para nós um pouco sobre essa empresa incrível também. Heart Healing é um sonho realizado. Legal. Heart Healing é um projeto que existia há muitos anos e há 2 anos ele começou a sair do papel para a prática. É uma empresa que trabalha com o desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano é explorar dentro do ser humano os limites que ele tem, os limites psíquicos, os limites emocionais que tanto bloqueiam, que tanto causam dificuldades, brigas, estresse entre as pessoas, né? Então, o próprio nome Heart Healing, né? Curando um coração, sim. Né? É um apelo a essa verdade, né? A essa essência que a gente traz dentro da gente. Pode parecer até um pouco holístico, esotérico, né? Mas todo ser humano é isso, né? O que você aí assistindo está vendo do teu lado, que é um filho, está vendo uma esposa, está vendo um marido, o que você sente, o que você vive com eles, que é o que importa, exato. No fim das contas. E eu acho que a grande importância é trazer presença, né? Nós estamos aqui agora gravando esse programa maravilhoso para cada um de vocês que estão do lado de lá assistindo, e a importância de você mandar um e-mail para nós aqui falando do quanto está sendo bacana para você, quanto esses conteúdos estão sendo relevantes, a importância de estar presente e sentir claro. Esse momento, porque não volta mais, né? E o quanto as pessoas estão agitadas nessa correria. Quer ver eu ficar nervoso? É ouvir uma pessoa que está sem muitas atividades falar que está na correria. Mas correria do quê? Né? Se eu ficar um dia inteiro com ela, não tem correria nenhuma. A correria está aqui. Está aqui dentro, sabe? E tem muito a ver com isso, sabe? Claro, claro. Né? A gente está em busca de transformar um ser humano que é altamente capaz, um cérebro que é extremamente competente, só que dá realmente as ferramentas para que ele funcione. Ferramentas certas. Ferramentas para transformar a gente em gente mesmo. Fantástico. Hoje a gente vem se robotizando, a gente vem com tantas informações, né? Até é difícil você divulgar um material. As pessoas não prestam atenção, porque são tantas informações. Um mundo de informações. Que nada bate, nada fica. Né? E quando você vai voltando para esse estado que você bem comentou, sobre a presença, sobre a verdade, não há pressa mais. Acalma-se. Sim, né? Respira. Respira, faz o que tem que ser feito. Não dá para fazer 2 coisas agora, dá para fazer uma. Exato. Exceto as mulheres que vão dizer outra coisa. 2, 3, né? Que são um mito realmente, mas na nossa experiência, sim. uma por vez, tá legal, fazer bem feito. Né? E eu queria também trazer um cenário parece que a gente está falando de saúde, de clínica, de empresa. E o que é a saúde, o que esse componente tem a ver com o mercado de negócios, com o empresário que está vendo esse trabalho nosso aqui. Então, o quanto é importante a gente se conhecer e a gente conhecer as pessoas que trabalham com a gente. Sensacional. Eu tenho uma regra comigo no meu trabalho, quando eu tenho algum problema, eu antes de ir lá falar com os meus funcionários, falo assim, bom, o que eu estou deixando de fazer que está causando esse trabalho, esse problema? Né? Porque eu estou olhando para a estrutura daquela empresa e tem alguma coisa acontecendo. Sim. Nem que seja, olha, aquela funcionária hoje está num dia ruim. Adianta eu chegar lá e culpá-la e eu puni-la? Não, vamos ser humano, eu também tenho dias difíceis. Claro. Né? Então, como a gente pode administrar uma empresa com um outro olhar, com um olhar mais humano realmente, né? A gente quer produtividade e lucro e esquece que quem faz isso acontecer é o humano. Exato. E além de ser humano, é uma pessoa que está ali responsável por essa construção desse negócio. E me veio um insight muito interessante você falando isso, Saulo, porque hoje as grandes empresas do Brasil, e eu tenho a oportunidade de conhecer alguns grandes empresários, e o Flávio Augusto é um deles, né? Ele que é CEO hoje do Orlando City, tem a sua grupo de franquias, enfim. Claro. E é um cara sensacional quando ele fala de ser humano, o quanto ele se importa. E uma das coisas que eu quero trazer aqui na mesa com você é a questão de, primeiro, o resultado das pessoas do meu time. E o meu resultado é a consequência do resultado delas. Isso faz sentido para vocês hoje? Meu amigo, quando o ser humano entender isso que você disse, os nossos problemas acabam. Sim. Porque cada um se responsabilizar pelo que realmente faz,
não achando que está sendo traído, não achando que estão jogando contra você, Sim. não achando que o problema está com o outro. Não é uma disputa interna, né? Acabou. Estão todos indo para o mesmo lugar. Estamos, né? Estamos, nascemos aqui, vamos passar um tempo aqui. Sim. E vamos produzir, vamos ganhar dinheiro, vamos ter uma empresa, outros vamos ter funcionários. E qual que é o fim dessa história? O que você, normalmente, a gente sabe que a gente leva o quê daqui? A gente leva isso aqui, né? É esse olhar, essa troca de verdade, de amizade, que é isso que importa, né? Exatamente. E fala um pouco mais para nós desse momento das duas empresas hoje. Como é que está hoje? Como é que vocês estão se comportando nesse mercado e nesse cenário tão específico que o Brasil está vivendo hoje? Hoje existe um grande desafio para a gente que está nascendo com uma empresa, porque existe uma dificuldade, um limite financeiro. Sim. As pessoas com a dificuldade do dinheiro, elas ficam ainda mais cegas, Sim. Elas se fecham ainda mais por medo. E quando a gente chega com uma novidade para falar assim, olha, vamos trabalhar com você, porque é você quem dá resultado. Fantástico. Né? Então, a nossa jornada ela tem uma dificuldade, mas a gente está super abertos, né? Essa aí é para não contradizer tudo que eu disse. Sim. Essa é a realidade que a gente vive hoje, então vamos trabalhar com ela. Então eu me posiciono com a empresa de braços abertos, quem vier está sendo bem recebido, está feliz, quem não veio também. Quem não veio está sendo bem recebido e um dia que possa chegar, que possa estar com a gente, se esse for o desejo. Mas não desanima. Não baixa a tua cabeça, não perde o teu sonho porque existe um momento de dificuldade que nós estamos enfrentando. Sim. Somos nós mesmos que vamos mudar esse momento. Sim, nós tivemos até um convidado aqui em específico, ele falou assim, tire o S da crise e crie, comece a criar oportunidades. Você vê, ótimo. O mindset dele está totalmente em outro lugar. Claro. Ele está com um momento de presença, com foco no foco do cliente, querendo construir algo que atenda a necessidade do cliente e vende. É impressionante, cresce, escala e a mentalidade não está no problema e como seu pai, sempre na solução. Pois é. Se as pessoas quiserem saber mais dessa importância, desse conteúdo, onde é que elas te acham, Saulo? Você procura em www.hearthealing.com.br, vai aparecer aí. Lá tem os conteúdos dos cursos, são 3 áreas de atuação dos cursos, a área de terapias, a área de desenvolvimento e uma área para casais, né? Para que os relacionamentos possam estar melhor estruturados. Então entra lá, tem as redes sociais, Facebook, Instagram, fantástico. Todos os meios para a gente poder estar juntos. Além da clínica, que é lá no bairro Brasil, Rua Pernambuco, 412. Vai fazer uma visita, tomar um café, e a gente bate um papo lá. Se você pudesse deixar uma mensagem muito importante para quem está do lado de lá nos assistindo, que mensagem você deixaria? Eu diria para vocês que olhem para as coisas da vida como um presente. Difícil? Pode ser, mas você é o único ser que é capaz de modificar essa dificuldade. E quando você conseguir, o sucesso que você vai sentir dentro de você vale por todo o esforço. Então, sorria para a vida, diga sim para a vida, diga sim para as dificuldades, diga sim para os convites, diga sim para tudo que te oferecem. Claro, dentro do seu bom senso e do seu bem-estar, mas abrace a vida. Ela é única, ela é só essa que você conhece. Então, fica esse recado, olhe nos olhos, ame, se divirta. E aproveite cada oportunidade. E que grande oportunidade tê-lo aqui. Muito obrigado, Saulo. Parabéns por essas empresas incríveis. Um abraço do Café de Negócio a toda a sua equipe, todo o seu time. Nós desejamos a vocês muito sucesso, muitas conquistas e de verdade levo aqui todo o coração da equipe aqui do Café de Negócio para a equipe do Heart Healing e da Clínica Senso. Obrigado, um prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Esse foi um programa Café de Negócios, com o objetivo de juntos conhecermos um pouco mais da história dos empresários na prática. Você é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.